Lição 7. O povo de Deus deve separar-se do mal. Esta é a 7ª lição do terceiro trimestre de 2020, edição especial. Eu sou o Paulo Rosa e este é o quadro Lições Bíblicas da Escola Dominical do meu canal, Paulo Ensina. Bem, meus queridos, 7ª lição, estamos falando dessa edição especial no terceiro trimestre, em virtude da pandemia, uma reedição de uma lição de 93, os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Hoje falando a respeito da santidade, o tema principal hoje é a santidade e nós temos o que aprender a respeito deste importante ensino para a vida cristã. O texto áureo está em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Então, o que queremos ver é que no relacionamento com Deus, Ele exige dos seus filhos a separação do mundanismo, a separação daquelas práticas que não dizem respeito ao seu caráter, à sua natureza. Então, o Antigo Testamento já traz a assertiva: sede santos, porque eu sou santo. Então, Deus exige isso dos seus filhos e é a respeito disso que nós vamos estudar dentro do contexto da reconstrução de Jerusalém, né? Notadamente hoje nos capítulos 2, 4 e 6 do livro de Esdras. O tópico 1 vai dizer que Deus não aceita mistura. Esse contexto aqui era de fim de exílio. O povo de Israel estava exilado na Babilônia e nesse momento aqui eles receberam ordem para voltar a Jerusalém e reconstruir a cidade. Eles fizeram uma lista das pessoas que podiam voltar e a exigência que fizeram era que os judeus deveriam provar a sua linhagem. Quem fosse de linhagem mista, então não teria direito de voltar. Tanto é que fizeram a primeira listagem e dessa listagem foram excluídas 652 pessoas, porque tinham casamentos impuros, né, com pessoas que não de Israel, e por isso elas foram cortadas. Então, os líderes, Neemias, Zorobabel, eles exigiam que os judeus provassem a sua linhagem. Tanto que o livro de Esdras, ele traz relações de genealogias. Talvez você se pergunte, por que essas genealogias na Bíblia, né? Bom, pelo menos tem dois motivos. O primeiro deles é para mostrar, para legitimar a descendência daquelas pessoas, né? Uma relação genealógica, ela prova, né, de onde a pessoa vem, de qual raiz, de qual tronco. Então, em primeiro lugar, por isso, para legitimar a origem daqueles judeus. E também para, em segundo lugar, para dizer que a semente estava preservada, né? O povo de Israel foi dizimado, né, tanto pelo exílio assírio quanto babilônico, mas Deus manteve uma semente. Essa semente de Abraão, que recebeu a promessa lá atrás. Então as genealogias servem para isso. Que maravilha! O tópico 2 vai falar da exigência de Deus em que o povo fosse santo. Vejam só,
Quando os judeus chegaram em Jerusalém, os samaritanos, eles ofereceram ajuda e os judeus recusaram. Quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram um povo que foi mandado pelo rei da Síria para ocupar aquela região enquanto os judeus estavam no exílio. Aí vieram gente de Babel, gente de Sefarvaim, eles por ordem do rei, passaram a ocupar aquela região, isso no ano 720 a.C., e passado um tempo o rei da Síria enviou um sacerdote judeu lá para ensinar a eles a lei de Deus, a lei de Moisés, a Torá. Eles aprenderam a lei, eles até creram em Deus, mas eles não abandonaram os deuses deles. Eles ficaram assim no meio termo, acreditavam, criam, até temiam a Deus, mas não deixaram a idolatria, o culto àqueles deuses pagãos que eles tinham. Então era um povo impuro. Quando eles ofereceram ajuda, os judeus recusaram. Isso está lá no capítulo 4. Então, a gente vê as recomendações bíblicas no Novo Testamento, lá em Timóteo, Paulo escrevendo, dizendo que o povo de Deus, o povo salvo, não pode se misturar com aqueles que não têm a sã doutrina, aqueles cujas práticas desagradam a Deus. Sabe? Não é viver isolado, até porque Jesus se encarnou, ele viveu no meio dos pecadores e tudo, mas Jesus não se contaminou no seu caráter, nas suas práticas, ele se manteve puro, santo, e a mesma recomendação o Senhor faz para cada um dos salvos, que não se contaminem na sua fé, nas suas práticas, com aquelas pessoas que não seguem os princípios de Deus. Tentaram se juntar aos judeus, né, esses samaritanos, casando-se com algumas mulheres deles e alguns homens também casando com mulheres samaritanas, e por fim acabaram se tornando inimigos, né, puramente por inveja, porque eles queriam participar daquele prestígio que os judeus tinham na região, de ser o único povo que tinha um único Deus, e a forma milagrosa como o Senhor havia preservado a semente deles. Os samaritanos, na verdade, queriam se envolver com eles e extrair algum benefício desse prestígio dos judeus, mas foi recusado e como resposta eles se tornaram inimigos por causa da inveja que os corrompeu. O terceiro tópico falando que quem pratica e vive a santidade recebe bênçãos de Deus. Então, no retorno a Israel, os judeus se separaram, né, do mal. E aí a gente vê desde lá do Êxodo, quando Deus os tirou do Egito e peregrinaram pelo deserto, quando foram atravessar o Jordão para entrar na terra prometida, Josué deu uma ordem para o povo: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Fazendo uma conexão da santidade com a bênção, o agir de Deus. Também tem o episódio de Acã, já dentro da terra prometida. Israel tinha acabado de vencer uma guerra com um inimigo muito mais difícil e perdeu a batalha em Ai para um exército, nem exército era, um ajuntado de homens lá. E eles foram derrotados. Quando Josué perguntou a Deus o que estava acontecendo, o Senhor apontou, né, aqui resumidamente, apontou que havia um pecado lá escondido, e aí responsabilizaram Acã, e aquilo teve reflexo em toda a nação de Israel. Mais uma prova de que a santidade implica em bênção, a não santidade em maldição. Então nós devemos nos separar do mal. Tem um episódio importante, interessante no livro de Salmos, no capítulo 73, Asaf, ele reclama com Deus: Senhor, o que está valendo, o que está adiantando eu manter meu coração puro, se são os ímpios que prosperam e tal. E aí o próprio Salmo responde que quando ele entra no templo, ele consegue enxergar o fim que os ímpios tiveram.
Então vejam só, vale a pena ser fiel, vale a pena praticar a santidade da nossa vida. Deus não é um Deus exclusivista, mas Ele é um Deus diferente, e Ele exige que as pessoas que convivem com Ele tenham o mesmo padrão, que tenha a mesma santidade. Então Deus nos quer bem e Ele deseja salvar a todos. Aos que recebem a salvação, o Senhor exige então a santidade. Este foi o vídeo de hoje, a lição de número 7. Se você gostou, dê o seu like, faça comentários. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, né? Assim, ative o sininho de notificações para que você receba todas os vídeos novos, né, que a gente lança toda semana. E eu peço a sua cooperação aí. O seu like é muito importante, porque isso faz o YouTube entender que o vídeo pode chegar a mais pessoas. Eu continuo contando com a ajuda e força de cada um. Amém.